Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Economia Gerencial. Hoje nossa aula vai tratar do tópico de oligopólio. Mais uma vez, nós vamos tratar deste tema, só que agora o enfoque vai ser um duopólio com duas empresas que seguem uma competição de acordo com o modelo de Bertrand. Nós vamos fazer aqui um estudo de caso. Este curso, como vocês já viram em aulas anteriores, ele pode ser encontrado aqui no site pantoniofran.wixsite.com/sítio. A aula de hoje vocês podem encontrar aqui em graduação, economia gerencial, e aí vocês podem buscar o tópico estruturas de mercado. Dentro de estruturas de mercado tem aqui um link para os slides do estudo de caso oligopólio chocolate. E clicando aqui no botão do play, vocês podem ir direto para a videoaula, se vocês forem buscar o caminho aqui pelo site. Bom, e como disse, vamos tratar de oligopólio usando o modelo de Bertrand, que é um modelo onde as empresas que concorrem, elas competem por preço, diferente do modelo de Cournot, que nós discutimos em aula anterior, onde as empresas elas competiam por quantidade, elas definiam as suas estratégias com base em quantidades. No modelo de Bertrand, as estratégias são definidas em função de escolhas de preços. E na nossa aula, nós vamos discutir esse modelo usando um estudo de caso. No nosso estudo de caso, nós temos duas empresas que competem no mercado de chocolates finos. Nesse mercado, nós estamos englobando apenas as empresas que trabalham com aqueles chocolates ditos gourmet ou chocolates premium. E nós vamos considerar que uma empresa ela tem produtos que têm uma qualidade superior, né, são mais sofisticados, e que por conta disso elas vão ter preços maiores com foco em camada social que tem ali um poder aquisitivo maior, né? E a outra empresa, ela também compete no mercado de chocolates finos, mas os seus custos fixos e variáveis, eles são menores do que da empresa 1, e por conta disso, ela compete ali, ela foca mais em uma camada socioeconômica com o menor preço, poder aquisitivo, praticando por isso preços um pouco menores. Bom, enfim, nós temos as duas empresas que operam no mercado de chocolate fino e que há alguma comunicação entre os dois mercados, ou seja, uma empresa, na medida que uma empresa aumenta o preço, o seu preço, ela não apenas diminui sua demanda, mas como ela provoca um aumento na demanda da segunda empresa. Na medida que ela aumenta o preço dela, ela vai ter digamos que a empresa 1 aumente seu preço, ela vai reduzir não, a sua demanda e vai acabar aumentando a demanda pelo produto da empresa 2. E o mesmo acontece com a empresa 2. Nós vamos considerar também uma base de referência de 1.000 compradores, né? E que nessa base de referência, o que vai fazer com que as quantidades mudem é justamente o volume do ticket que é comprado pelos consumidores, né? Então eles podem consumir mais ou menos chocolate. Mas nós estamos considerando aqui, para facilitar o raciocínio, apenas que a base de pessoas ela é fixa, mas a quantidade de chocolate que cada indivíduo vai comprar, e essa quantidade, a quantidade muda. Bom, nós fomos buscar no mercado de chocolate, né,
fizemos um levantamento e vimos o seguinte, ora, a empresa 1, ela ela tem um conjunto de produtos, aí chocolate ao leite, chocolate com marshmallow, clássico, um ovo de Páscoa, uma trufa, e o preço por quilo dela, na média, é de R$ 358,73. E a empresa 2, o preço por quilo dela é menor, R$ 164,25. Veja que as duas empresas operam no mercado de chocolate fino, o mercado gourmet ou premium, e vocês veem o seguinte, que as duas têm como eu já havia comentado, as duas têm uma diferença de preço grande aqui, o que significa que os produtos devem guardar sim algum nível de diferença. Como eu disse, então, no nosso estudo de caso, a empresa 1 deve ter custos fixos e variáveis maior do que a empresa 2, né? Até porque o chocolate da empresa 1 aparentemente é mais elaborado. O modelo, então, do Bertrand, ele é utilizado, né, para uma discussão de uma estrutura de oligopólio. Aqui nós vamos tratar esse mercado de chocolate fino como se fosse um duopólio, onde as empresas estão concorrendo por preço. Diferente do modelo de Cournot para oligopólio, em que as empresas competem por quantidade, no modelo de Bertrand, as empresas estão competindo por preço. Bom, isso significa que se uma empresa agir de maneira muito agressiva, reduzindo o preço, a sua concorrente deve fazer a mesma coisa. Isso é um pouco diferente da reação no modelo de Cournot, que nós discutimos em aula anterior. No modelo de Cournot, quando uma empresa tende a colocar um volume muito grande de produto no mercado, a outra empresa tende a agir de maneira defensiva, né? Ela pode até reduzir sua quantidade ofertada. Já no modelo de Bertrand, o comportamento agressivo de uma empresa implica numa reação agressiva também da outra empresa. Se uma empresa baixa o preço, a segunda empresa deve abaixar o preço também. Se uma empresa aumentar o preço, provavelmente a segunda empresa deve aumentar o preço também, de acordo com o modelo de Bertrand. Nesse modelo, nós vamos ter duas curvas de demanda, uma para cada um dos produtos. Então, nós temos aqui a primeira equação, onde a quantidade demandada de chocolate da empresa 1, ela tem uma base de referência, e na medida em que a empresa 1 aumenta o seu preço, nós temos o parâmetro B1, que mede a sensibilidade da redução da demanda da empresa 1 em função de um aumento da empresa 1, de preço da empresa 1. E se nós temos aqui uma sensibilidade cruzada, se a empresa 2 aumentar o preço dela, a demanda por produto da empresa 1 sobe. Aqui isso é representado pelo parâmetro B12 e o sinal positivo. Já a função de demanda da firma 2 mostra para a gente o seguinte, que a empresa 2 tem uma base de referência, na medida em que ela aumenta preço, sua demanda cai, e na medida em que a empresa 1 aumenta seu preço, a demanda pelo produto da empresa 2 aumenta. Está simbolizado aqui pelo parâmetro B21 com sinal acompanhado de um sinal positivo. Então, a equação 1 indica que a quantidade demandada da empresa 1 depende de uma base de referência para o produto da empresa 1, que é o A1, e depende negativamente do parâmetro B1, o preço do produto da empresa 1, P1, e positivamente parâmetro B12, que é aplicado no preço da empresa 2. Se a empresa 1 aumenta seu preço, ela perde demanda, e se a concorrente aumentar seu preço, a empresa 1 ganha demanda. É isso que o modelo está dizendo, a mesma coisa vai acontecer para a empresa 2. Então nós temos aqui as equações de demanda no modelo de Bertrand. Ora, como é que a gente interpreta os parâmetros B12 e B21? Eles dão essa comunicação entre o mercado dos dois produtos. Se esses parâmetros fossem zero, se B12 fosse zero, a empresa 1 teria um monopólio. Na verdade, ela seria afetada apenas pelos preços. A demanda da empresa 1 seria afetada apenas pelos preços que a empresa 1 praticasse. Se o parâmetro B21 fosse zero, né, esse termo subiria também, e a empresa 2 teria um monopólio onde a sua demanda seria afetada apenas pelos preços praticados pela empresa 2. Como nós vamos trabalhar aqui com esses parâmetros diferentes de zero, nós temos aqui uma comunicação entre os dois mercados. Significa que, ainda que os produtos guardem uma diferenciação, se uma empresa tenta aumentar muito o preço dela, ela acaba favorecendo a demanda pelo produto da sua concorrente.
Essa é a interpretação dos parâmetros B12 e do parâmetro B21. É como se cada uma das empresas tivesse um monopólio, sendo que as pessoas, que os consumidores veem os dois produtos como não substitutos se os parâmetros fossem iguais a zero. Bom, vamos então para a solução do modelo. Da mesma forma que no modelo de Cournot nós determinamos a função lucro, derivamos a função lucro para encontrar o lucro marginal e igualamos a zero, o mesmo procedimento nós vamos fazer agora com o modelo de Bertrand. Então o que a gente tem? O lucro total da firma 1 é o preço que a firma 1 pratica multiplicado pelas quantidades vendidas pela firma 1, subtraído dos custos totais. Ora, mas quem é a quantidade que a firma 1 é demandada, né? Isso foi dado aqui pela nossa equação 1. Então eu vou pegar esse resultado, vou substituir aqui na função do lucro e vou encontrar aqui as receitas totais da firma 1. E o custo total da firma 1 está aqui, é o custo fixo e o custo variável, né? Então o que a gente tem aqui entre parênteses? A soma dos custos fixos mais o custo variável unitário multiplicado pela quantidade Q1 vendida. Mas quem é Q1? Q1 aqui é a curva, eu vou substituir pela curva de demanda da firma 1. Fazendo a substituição e trabalhando algebricamente a expressão, nós temos que o lucro total da firma 1 é dado por essa expressão aqui. Ora, o que eu vou fazer então? Da mesma forma que no modelo de Cournot, eu vou buscar o lucro marginal. A diferença aqui é que no modelo de Cournot, que a gente discutiu em aula anterior, a derivada era em relação às quantidades. No modelo de Bertrand, como as firmas competem por preço, né, essa é a premissa que a gente apresentou no início da aula, eu vou fazer a derivada em função do preço, que é o parâmetro que a firma vai utilizar para tomar a decisão. E aí então eu vou igualar isso aqui a zero. E aí eu tenho a nossa função de reação, né, que estabelece uma relação entre P1 e P2, trabalhando para a firma 1. Então nós temos aqui uma equação com duas incógnitas, P1 e P2. Vou para a firma 2, estabeleço o mesmo procedimento, vou construir o lucro total da firma 2, a receita total da firma 2 menos o custo total da firma 2, substituo pela curva de demanda da firma 2 aqui e aqui, encontro a expressão do lucro total da firma 2, como a firma 2 vai decidir sobre preço, eu vou derivar o lucro total em relação ao preço que ela vai decidir, o lucro total da firma 2, e vou igualar a zero. Lembrando que tudo isso aqui é feito porque nós temos aqui, basicamente, né, nesse exemplo, nós temos uma função do segundo grau com concavidade voltada para baixo. Então a gente já viu isso também numa aula onde nós discutimos a maximização, né, do lucro numa hamburgueria. A gente já viu que para encontrar o ponto de máximo, eu derivo a função de lucro e igualo ela a zero. Quando eu faço isso, né, calculei aqui a derivada e igualei a zero, eu tenho o nosso ponto de máximo. Lembrando que a derivada aqui, onde tem P2, né, o 2 vem para cá, multiplicando, eu subtraio uma unidade aqui, onde tem P2 aqui fica 1, e aí a gente fica com A2, B2, 1, P1, mais B2, C2, e aqui esse termo é constante, a derivada do termo constante é zero. Então, ao final, eu tenho toda essa expressão igualada a zero. O que nós temos agora? Um sistema com a equação apresentada no slide 8 e a equação apresentada no slide 9. Tá? A equação de maximização do lucro para a firma 1, a equação de maximização do lucro para a firma 2. Temos duas equações com duas incógnitas, que são P1 e P2. Resolvendo, então, esse sistema, a gente vai encontrar que P1 estrela, né, que seria o preço que maximizaria ali o lucro para a firma 1, numa situação de equilíbrio, onde a firma 2 também está buscando a maximização do lucro dela, as firmas maximizariam os seus lucros dessa maneira aqui, estabelecendo esse nível de preço, resolvendo o sistema, assim como nós resolvemos lá o sistema quando discutimos o modelo de Cournot. Bom, uma vez que a gente estabeleceu o modelo, né,
Lembrando que o modelo é apenas uma tentativa de representação da realidade, ele não é uma verdade absoluta, é só uma tentativa de representação da realidade. Uma vez que a gente estabeleceu o modelo e resolveu, né, nós estabelecemos o modelo aqui, resolvemos o modelo, encontramos essa solução, a gente agora tem que identificar o modelo. O que é identificar o modelo? A gente tem que determinar quem são esses parâmetros aqui, já que o nosso caso é um caso que envolve duas empresas de chocolate gourmet. Então a gente vai e faz uma pesquisa de mercado. Tá? Nessa pesquisa de mercado a gente fez a seguinte pergunta para as pessoas. Quantas gramas de chocolate das empresas 1 e 2 vocês estariam dispostos a comprar aos preços indicados na pesquisa? Então a gente apresentava um formulário, perguntava para o indivíduo. Veja bem, isso não é uma pesquisa, não foi feita uma pesquisa aprofundada. Tá? Os números aqui são apenas um exercício hipotético para um estudo de caso. Bom, ou seja, não tomem os números aqui como números reais. E aí, então, fazendo essa pesquisa, né, considerando que P1 e P2 são preços por 100 gramas e que Q1 e Q2 são as quantidades em grama compradas por um indivíduo, nós montamos aqui essa tabela. Ora, a gente perguntava então para o indivíduo, ora, se o preço do chocolate gourmet da firma 1 fosse R$ 35,00 100 gramas, e se o preço de 100 gramas do chocolate da firma 2 fosse R$ 15,00 cada 100 gramas, a primeira pessoa disse o seguinte, ela estaria disposta a consumir, né, a comprar 30 gramas do produto da firma 1 e 300 gramas do produto da firma 2. E a pergunta foi repetida para várias pessoas. Com isso, o que a gente tem? Tem uma tabela com Q1, Q2, P1 e P2, certo? Então a gente apresentava os dados de P1 e P2, repetindo, e perguntávamos para várias pessoas, ora, quanto que elas estariam dispostas a consumir. Lembrando apenas que esse trabalho de identificação foi hipotético. Na verdade, a gente levantou com poucas pessoas e fizemos aqui uma construção para levantar esses dados. A partir do levantamento desses dados, a gente foi fazer o seguinte, ora, vamos então montar uma regressão linear. Vamos estabelecer uma relação entre a quantidade Q1, tá, como função de P1 e de P2. Nós pegamos aquela base de dados apresentada aqui no slide 12. Nós pegamos essa base de dados, fomos fazer uma pesquisa uma vez feita a pesquisa de mercado, a gente foi para o software R, tá? Que é um software onde a gente já teve também a oportunidade de apresentar para vocês. Nós utilizamos o software para poder fazer a regressão. Poderíamos ter feito essa regressão também no Excel. Tá? Quando a gente faz a regressão linear, a gente vê o seguinte, que a quantidade Q1 ela é 341,08 menos 11,78 que multiplica P1 mais 11,24 que multiplica P2. Ora, quem são esses números? O nosso A, o nosso B1 e o nosso B12, que foram obtidos como? A partir da pesquisa de mercado, a partir de uma regressão linear colocada no R, dessa maneira aqui. Ó. Eu coloco a base de dados no R e dou esse comando, LM, abre parênteses, fórmula igual, dados Q1 como função de P1 e de P2. Fizemos a mesma coisa, né, para a curva de demanda da firma 2. E encontramos o parâmetro A, o parâmetro B2 e o parâmetro B21. Então, repetindo, o parâmetro é A1, B1, B12. E aqui o parâmetro A2, B2, B21. Está aqui a síntese do que eu acabei de apresentar. A1, então, é o primeiro coeficiente, B1 é o segundo coeficiente, B12 o terceiro coeficiente da primeira identificação. E para a firma 2, a mesma coisa. Bom,
Nós estabelecemos aqui, é um caso hipotético aqui, tá? A gente estabeleceu que o custo variável unitário da firma 1, tá? Ele está aqui oscilando em 0,45, que multiplica o preço da firma 1. É só uma... é hipotético, tá? E a gente vê o seguinte, que eu estou assumindo que a firma 1 ela tem um custo variável unitário maior e um custo fixo maior, uma vez que ela está oferecendo produtos com um nível de qualidade um pouco maiores, né? Então a gente imagina que ela tem uma estrutura de custo maior. E a firma 2 ela tem um custo unitário então menor, né? E um custo fixo também menor para o produto da firma 2. Bom, olha só, nós identificamos, já temos aqui a estrutura de custo e os parâmetros da curva de demanda. Com essa identificação, a gente coloca no R, né, também o software R, nós montamos a simulação colocando aqui, né, o numerador, né, da expressão de P1, o denominador da expressão de P1, e aí calculando o valor do preço 1, que é simplesmente a representação da solução que nós vimos aqui no slide 10. Tá? Então, essas duas expressões aqui no R foram colocadas, a expressão de P1, tá? E a expressão de P2 aqui ao lado também foi colocada. E, então, nós temos o seguinte, com aqueles parâmetros que foram colocados, nós teríamos o preço que maximizaria o lucro de acordo com o modelo e dessa identificação que é hipotética, né? Ou seja, a firma 1 cobraria R$ 28,60 por 100 gramas de chocolate e a firma 2 cobraria R$ 16,28 por 100 gramas de chocolate. Você vê que esses preços não estão exatamente iguais, né, aos preços que a gente fez aqui, quando a gente levantou aquela pesquisa de mercado. A gente vê que os preços da firma 2 até que estão próximos, de R$16 aqui para cada 100 gramas, né, ou seja, R$164 o quilo, então R$16 100 gramas, mas aqui estamos com quase R$36 para 100 gramas da firma 1, quando aqui com essa curva hipotética que nós levantamos, lembrando que aqui são dados hipotéticos, nós teríamos como resultado, né, os preços de 28 por 100 gramas contra 16 por 100 gramas. Lembrando que isso aqui é fruto de uma pesquisa de mercado e uma estrutura de custo hipotética, né? Bom, substituindo esses valores, a gente tem as quantidades que seriam praticadas, as quantidades que seriam demandadas, né, pela firma 1 e as quantidades que seriam demandadas pela firma 2. O que a gente vê? A firma 2 vende mais, né, pratica um preço menor, vende mais do que a firma 1. Lembrando que a firma 1 tem um preço bem maior do que a firma 2. E a gente pode obter as receitas multiplicando então P1 que multiplica Q1. Então no caso base, né, a receita da firma 1 está aqui como 53 mil, enquanto as receitas da firma 2 estão aqui como 52 mil. Quando a gente vai para a estrutura de custos, né, substituir os valores de custo fixo, a gente tem os parâmetros e a gente já tem as quantidades que nós calculamos, né? As quantidades nós calculamos aqui. Então, aplicando isso na estrutura de custo, a gente tem os custos totais e com receita e custo, nós temos o lucro. Bom, o que a gente fez? Construiu aí o caso base. Agora, o que a gente pode fazer, uma vez que nós estudamos o caso, definimos o modelo, fizemos a identificação, resolvemos o modelo, fizemos a identificação do modelo, nós vamos agora testar esse modelo fazendo algumas simulações, mexendo em alguns parâmetros. Bom, vamos mexer na base de referência, vamos mexer na sensibilidade ao preço da empresa 1, vamos mexer na sensibilidade cruzada do preço da empresa 1 com o preço da empresa 2 e vamos mexer no custo variável unitário da empresa 1. Nós vamos trabalhar, né, vamos mexer nesses parâmetros e ver como é que o modelo se comporta. Então, alterando o primeiro parâmetro, né, que é a base de referência da firma 1, na medida em que a gente aqui no eixo de X vai aumentando o valor da base de referência da firma 1, a gente vê o seguinte, que a firma 1 tende a praticar
preços maiores. Ora, é claro, né, ela está tendo uma base de referência de demanda maior, ela tende a praticar preços maiores. O que, que acontece? Como o modelo é o modelo de Bertrand, a prática de aumento de preço da firma 1 seria seguida por um aumento de preço pela firma 2. Aqui em pontilhado vermelho nós temos a empresa 2 e aqui em azul nós temos a firma 1. Então veja bem, um aumento da base de referência de consumidores da firma 1 levaria a um aumento de preço da firma 1 e consequentemente a firma 2 também aumentaria preço. No entanto, tá, os custos aumentariam, tá? É claro, porque a gente tem a parcela ali do custo variável, os custos estão aumentando com a mesma inclinação e o lucro não. Tá? O lucro da firma 1 tende a aumentar na medida em que a gente tem um aumento da base, né, de referência para a firma 1. Então, esse seria o resultado da nossa primeira simulação, onde a gente mexeria aqui com o parâmetro A1. Então, vamos interpretar, né? Mais pessoas dispostas a consumir chocolate da firma 1, maior A1, implica em maiores preços para a primeira empresa. E de acordo com o modelo de Bertrand, maiores preços também para a segunda empresa. Maiores valores de A1 implicam em maiores quantidades vendidas dos dois produtos. É como se mais pessoas estivessem dispostas a consumir chocolate. O preço maior praticado pela empresa 1 acaba influindo também na quantidade consumida da empresa 2. Nesse cenário, o lucro da empresa 1 aumenta mais do que o lucro da empresa 2, já que os preços da empresa 1 subiram uma taxa maior do que os da empresa 2. Vamos agora mexer na sensibilidade dos consumidores ao preço do produto da firma 1. Tá? Então, veja bem, na medida em que as pessoas estão mais sensíveis ao aumento de preço da empresa 1, ou seja, se a empresa 1 aumenta o preço, ela perde demanda. Tá? Então, o que acontece? Né? Vai perder demanda. Né? Ela vai ser obrigada a baixar preço. Ela vai ser obrigada a trabalhar com preços menores. Então, o que acontece? Quanto maior a sensibilidade do segmento, Sérgio, o segmento, aqui nesse exemplo, eu estou mexendo com o parâmetro da firma 1, que é a firma que pratica preços maiores, que tem produtos de maior valor, mais elaborados. O que acontece? Se eu tenho produtos mais elaborados e se eu aumento a sensibilidade, né, de preço, essa empresa vai ter que trabalhar com preços menores. A empresa 1 tem que reagir também, de acordo com o modelo de Bertrand. Né? Se uma baixar preço, a outra empresa vai baixar preço também. Ora, com isso, né, o que acontece com as quantidades, né, na medida em que B12 aumenta, tá? Ou seja, há uma maior aversão das pessoas a um aumento de preços. O que acontece da firma 1? Ela é obrigada a operar com preço mais baixo, ela vende menos também. Tá? Porque lembre que eu estou modificando a sensibilidade ao preço das pessoas. Tá? Então, como eu estou fazendo essa modificação desse parâmetro, não apenas o preço a ser praticado vai diminuir, mas também as quantidades demandadas vão cair. A firma 1 também vai ter uma queda de demanda de acordo aí com o modelo de Bertrand. Ora, no entanto, tá, os lucros da firma 1, eu estou mexendo apenas com o parâmetro da firma 1, né, os lucros da firma 1 são mais afetados do que os lucros da firma 2. Então, uma mudança no parâmetro de B1, resumindo, tá? A maior sensibilidade da quantidade vendida da empresa 1 ao seu preço implica em menores preços dessa empresa, e a empresa 2 vai ter que acompanhar isso, vai implicar em menor quantidade vendida, e nesse cenário os lucros da firma 1 tendem a cair mais do que os lucros da firma 2. O que é bem intuitivo, né? Uma vez que a gente mexeu apenas na sensibilidade dos consumidores aos produtos da primeira empresa. Então, a lucratividade dela vai cair mais do que a da empresa 2. Bom, e agora a gente vai mexer naquele parâmetro que é a sensibilidade cruzada. Né? O que acontece na medida em que a empresa 1 é mais beneficiada quando há aumentos de preços da firma 2. Quando a firma 2 mexe no preço dela, aumentando, a demanda do produto da empresa 1 aumenta.
tá? Porque as pessoas vão sair do produto 2, onde houve aumento de preço, e vão para o produto 1. Lembrando lá da nossa curva de demanda, ela é afetada positivamente por esse parâmetro B12. Então, na medida em que esse parâmetro aumenta, a firma 1 ela pratica preços maiores, aqui em azul, a firma 2 também vai praticar preços maiores. No entanto, os preços, o aumento de preços da firma da firma 1, né, tende a ser maior do que o aumento de preço da firma 2. Ora, as quantidades, né, vendidas, elas tendem a crescer aqui nessa modelagem. Lembrando que nessa modelagem eu estou mexendo em apenas um único parâmetro. Tá? Não vai interpretar isso aqui como o seguinte, então quer dizer que se a sensibilidade do preço de uma firma aumenta, eu tenho um aumento de preços e ao mesmo tempo um aumento de quantidades. Veja só, eu só estou mexendo com esse parâmetro, eu não estou mexendo com o parâmetro B21 também. Então, como eu estou mexendo com apenas um parâmetro, eu estou só mostrando aqui no final das contas, o resultado é que a lucratividade da firma 2 tende a aumentar bastante, na medida em que mais pessoas estão dispostas a abandonar o produto da firma 2. Por quê? Porque ela está aumentando o preço. Então, a lucratividade, ela está aumentando o preço, ela está... as pessoas estão saindo, né, mas ela tem um fator criador de riqueza, que é o aumento de preço dela. Como eu não estou mexendo no parâmetro B21, foi aquilo que eu chamei a atenção há pouco, como eu não estou ao mesmo tempo mexendo no parâmetro B21, eu estou simplesmente mostrando que a firma 1 tende a ter um aumento de lucro maior do que a firma 2, à medida em que as pessoas estejam mais dispostas a abandonar o produto da firma 2 para buscar o produto da firma 1, uma vez que a firma 2 teve um aumento de preço. Interpretação, então, da mudança do parâmetro P12, maior sensibilidade da quantidade vendida da empresa 1 ao preço do produto da empresa 2, implica em prática de preços maiores pela empresa 1 e, de acordo com o modelo de Bertrand, maiores preços para a empresa 2 também. Maiores valores de B12 implicam em maiores quantidades vendidas de ambas as empresas. Nesse cenário, os lucros da empresa 1 aumentam uma taxa mais acentuada do que os lucros da firma 2. E o ideal, né, é que a gente estabelecesse algum tipo de vínculo para fazer essa simulação entre o B12 e o B21. Para a última simulação agora, vamos ver o que acontece quando há uma mudança na estrutura de custos da firma 1 e a firma 1 passa a contar com custos variáveis unitários maiores. Então, aqui no eixo de X, a gente tem o custo variável da firma 1 aumentando. Com isso, ela tende a praticar preços maiores. Como é um modelo de Bertrand, a firma 2 tende a seguir esse aumento de preços da firma 1 e ela também vai aumentar seus preços. A gente vê aqui, no entanto, que a inclinação aqui parece mais acentuada do que a inclinação da firma 2. Bom, as quantidades vendidas da firma 1 vão cair, tá, com esse aumento de preços dela, justamente porque o aumento de preço dela parece ser mais intenso do que o da firma 2. Enquanto isso, a firma 2 vende mais. Então, a gente tem uma queda de vendas da firma 1 e um aumento de vendas da firma 2. Então, veja que uma estrutura de custos pressionada da firma 1 faz com que a firma 1 perca vendas e a firma 2 ganhe vendas. Com isso, né, os lucros da firma 1 caem e os lucros da firma 2 sobem, ou seja, uma estrutura de custo maior para a firma 1 implica numa redução da lucratividade da firma 1 e um aumento de lucratividade da firma 2. Então, o maior custo variável unitário da empresa 1 implica em aumento de preços de ambas as empresas. As quantidades vendidas pela empresa 1 diminuem e as quantidades vendidas pela empresa 2 aumentam. Nesse cenário, os lucros da empresa 1 diminuem e os lucros da empresa 2 aumentam. Bom,
Com isso a gente encerra nosso estudo de caso, onde a gente discutiu o duopólio no mercado de chocolates gourmet e a gente viu como que o modelo de Bertrand analisa esse tipo de duopólio e fizemos a modelagem, a identificação do modelo e trabalhamos com algumas das simulações. Espero que vocês tenham gostado do estudo de caso e aguardo vocês em futuras aulas. Um grande abraço a todos.